E chegamos a mais um caso sobrenatural da minha família. Esse também é um dos casos lights. Eu expliquei que eu ia começar com os lights, porque tem os complicados. Esse caso aconteceu com a minha mãe e com o meu pai. Eu já era criança, a minha irmã também. E é um caso que, vamos dizer assim, poderia ser a aparição de um anjo, de um espírito benfeitor. Porque eles acreditam, e minha mãe acredita veemente, que foi um espírito protetor, algum anjo, alguém que apareceu para dar ajuda. Bom, enfim, que eu me lembre, isso devia ser meados de 97, 98, por aí. Não é mais do que isso e também não é menos que isso, no máximo 96. Bom, o meu pai, ele precisava ir em um lugar, ele precisava fazer uma entrega e era num conjunto industrial, assim, de fábricas, algo assim. Se eu não me engano, era em São Bernardo do Campo, que minha mãe contou. E minha mãe foi junto com ele. Meu pai tinha uma picape Kombi nessa época. E ele precisava fazer uma entrega num desses lugares, numa dessas fábricas. Detalhe, meu pai se perdeu no meio do caminho. E aquela coisa, roda num lugar que você não conhece. Naquela época não tinha Waze, não tinha GPS, só tinha aquele guia 4 rodas, né? E nada de achar o lugar, porque era um lugar assim bem inóspito. E meu pai disse que entrou naquela muralha lá de um bando de fábricas, de prédios, de só muros, não tinha portaria, não tinha nada. Bom, e procura daqui, procura de lá e nada. E eles avistaram um moço. Minha mãe conta assim que devia ser no máximo um moço de uns 17 anos, inclusive ela fala que ele era bem afeiçoado, pedindo uma carona. Na verdade, ele não estava pedindo uma carona. O meu pai viu esse menino e a minha mãe falou assim, olha, pergunta para ele se ele conhece esse lugar, né, se ele pode ajudar a gente. E o meu pai, né, parou a Kombi próximo dele e perguntou, moço, você conhece tal lugar, tal empresa? Não vou me lembrar o nome, mas enfim. E o moço virou para ele e falou, eu conheço, inclusive eu estou indo para aquele lado. Se o senhor me der uma carona, eu indico o caminho. Bom, possivelmente meu pai não era uma pessoa assim que dava carona para pessoas estranhas, né? A não ser aqui quando a gente vinha para o interior, assim, nas estradas, que geralmente o estranho era sempre alguém conhecido. Mas naquele momento ele decidiu dar carona, né? Então o moço sentou do lado da minha mãe. Imagina, a Kombi é um carro que só cabe em 3 pessoas, um motorista e mais 2, né? E o moço entrou e disse que ele falou, vira pra cá, vira pra lá, não sei o que, esquerda e direita. Aí minha mãe e meu pai perceberam que na verdade eles estavam meio que andando em círculo, sabe? Porque o lugar que eles precisavam ir, você imagina que você tá num lugar assim, cheio de fábricas e muros altos, e como se tivesse uma vielinha dentro daquele lugar que você precisasse entrar e virar num lugarzinho e era onde você precisava ir. Beleza. O moço virou para o meu pai e falou, moço, ó, o lugar que você precisa ir é ali, e apontou para o meu pai. Eu vou descer aqui, tá bom? Beleza. O meu pai parou, o moço desceu. Aí meu pai olhou assim, né, comparou o endereço e falou, putz, é aqui mesmo. Só que nesses milésimos de segundo que ele comparou o endereço com que ele precisava ir bater o olho no número lá da fábrica, cadê esse moço? Lembrando que era um lugar que minha mãe falava que era uma extensão só de fábricas, muros altos e que não tinha ninguém, não tinha portaria, não tinha nada. Não tinha para onde esse moço ter corrido. E ele sumiu. Ele desceu do carro e sumiu. E meu pai falou, Rosana, é assalto. Esse cara vai assaltar a gente. Ele se escondeu debaixo do carro, porque assim, não tinha como ele entrar em nenhum lugar, como eu falei, era só muro. E minha mãe, ai meu Deus do céu. Minha mãe disse que meu pai abriu a porta lá da Kombi, desceu devagarzinho e foi espiar debaixo do carro. E nada desse moço. Nada. Ele simplesmente desapareceu. Como minha mãe falou, realmente não tinha para onde ele ter se escondido, não tinha entrada, não tinha nada. E realmente ele apontou o lugar certinho pro meu pai, para onde ele precisava ir, porque ele estava perdido, não sei se tinha horário, enfim. Meu pai acha que era um anjo, minha mãe acha que era um benfeitor que veio, né, que apareceu para ajudar. Sabe-se lá se eles continuassem, porque diz que era um lugar meio inóspito, né, meio perigoso, inclusive, se eles continuassem lá, se não iria acontecer alguma coisa, porque eles não iam achar sozinhos o lugar. E o moço apareceu e simplesmente mostrou o caminho. E o que mais intrigava meu pai é que ele falava, o lugar que o senhor tem que ir é ali.
Mas o meu pai falava que ele só deu o nome da rua, não falou tipo, é na fábrica tal, no endereço tal. Agora que eu tô lembrando melhor dos detalhes. Ele não falou assim, eu preciso ir no número tal da rua tal. Não, eu preciso ir na rua tal, que ele não encontrava a rua. E o moço apontou o lugar que o senhor precisa ir ali. E quando meu pai olhou, realmente era o número, o lugar que ele precisava ir, tipo, tal número, tal endereço. Coisas que a gente não explica, né? Só para quem acredita no sobrenatural vai entender. E eu acredito muito nessa história. Foi uma fase, assim, um pouco estranha na nossa vida, foi uns anos aí de dificuldades e tal, e eu acredito que foi um anjo, foi um benfeitor, um mentor espiritual que apareceu para dar um pouco de esperança e ajuda pra gente naquele momento. É isso.